Voltando, né, pessoal? Quem já quiser digitando as dúvidas que deixou lá para mim, boa noite. Olá, Fernanda. Olá, Adri, Dayana, entraram de novo, Sandra, Luan, Ana, Adriana, Débora, Juliana. Vamos lá. Podem já colocando algumas dúvidas aqui, eu vou sanando, tá? Mãe morre no parto. Qual o impacto para o futuro profissional da criança? Mãe morre no parto. Então, Ana, o impacto é gigante não só para o futuro profissional, né? Quando uma mãe morre no parto, existe uma culpa inconsciente desta criança de que ela foi a responsável pela morte dessa mãe. Então, não só profissional, existem diversas outras situações que pode gerar sérios desafios no futuro para essa criança, tá? Eu já tratei muitos casos, inclusive hoje eu tô comigo, acho que eu tenho 4 pessoas na psicoterapia que tratam de situações em que a mãe ou morreu no parto, ou a mãe morreu quando estava amamentando, ou ela morreu 2, 3, 4 anos depois. Eu tenho um caso muito bonito de um rapaz que tem muita ansiedade e sente um vazio gigante dentro dele, porque a mãe no parto já descobriu um câncer e ela não quis abortar, ela teve esse bebê, que é ele, né? Hoje ele já tá com 40 anos, mas pelo fato dela não ter abortado, ela não fez o tratamento, obviamente durou mais 2 anos só e veio a falecer. Então ele sente uma culpa, gente, eu já fiz 2 constelações com ele, colocando essa mãe no campo, essa mãe dizendo que o ama absurdamente, liberando ele dessa culpa, mas realmente é muito desafiador, Ana. Não é só um impacto profissional, não. Existem outros impactos de relacionamento, de vazio, de ansiedade, às vezes até de uma depressão. O impacto é muito grande, tá? E sim, porque a mãe morre no parto. O parto significa o primeiro sucesso da criança na vida, que é quando ele vem, né? Quando o bebê vem, ou através de uma cesárea, ou através de um parto normal, é o primeiro sucesso dele a própria vida, né? Uau, que sucesso, nasci. Se isso daí, a mãe morre, o futuro dele, profissional, como é que eu posso ter sucesso, né? Se meu parto já foi errado, o que mais pode dar certo? Então, é um impacto não só profissional, mas na vida profissional impacta demais. Apesar que esse rapaz que eu trato, que a mãe morreu, né, em consequência disso, ele carrega uma culpa gigante, profissionalmente ele é excelente, porque ele buscou a força do pai para o trabalho, para o dinheiro, tá? Mas ele carrega outras coisas super desafiadoras. Inclusive um casamento que ele carrega aquela mulher como mãe, e ele sabe disso, né? Inclusive, outro dia ele me trouxe uma foto da esposa e da mãe. Cara, parece gêmeas. Tão inconsciente que ele é, ele nem a mãe conseguia, nem a mãe ele conheceu, né? Boa noite, Tati. Fiquei confusa com uma frase: o sucesso é a cara da mãe. Então, é exatamente isso, Luana, que eu tô comentando agora, né? O nosso primeiro sucesso na vida é o momento da concepção, é o momento da gestação, é o momento do parto, é o momento da primeira amamentação. Então, se tudo isso foi um sucesso, né, no decorrer da gestação, do crescimento dessa criança, então automaticamente eu vou ter sucesso. Por isso que essa frase, né, o sucesso é a cara da mãe, ou seja, tudo que a mãe fez para esse filho foi um sucesso, então eu vou ser uma pessoa de sucesso também, tá? Mas eu já fiz muitas constelações em que o insucesso não estava relacionado à mãe, estava relacionado ao pai. Nossa, peguei muito caso disso, tá? Então essa frase para mim não
não tem muito efeito não, tá bom? Mas é uma bonita frase em se tratando do parto, da gestação, da amamentação, do primeiro andar da criança, da primeira fala da criança. A gente entra um pouquinho na psicanálise aí também, né? A psicanálise também fala muito sobre isso, não só a constelação, tá? Aline, saudades, Tati. Nossa, Aline! Oh, my! Bom rever esse pessoal, gente. Isso tem a ver com instinto assassino? Não, Loiane, não tem, não. Instinto assassino é outra coisa. Inclusive, é muito forte uma constelação disso, viu? Psicopata, já constelei sobre psicopatia também. Meu sonho de ter filhos e nunca tive e nem vou ter, por conta da idade. Como ficaria minha constelação familiar, por eu não formar uma família? Ô, Adriana, olha o comando que você tá dando pra tua mente, né? Meu sonho é de ter filhos. Nunca teve e nem vou ter. Você já tá dando um comando, né? Que você realmente não vai ter nem se você precisar adotar uma criança, né? Então, cuidado. Na live de ontem, eu falei muito sobre o poder dessas palavras, tá? Como ficaria a minha constelação por eu não formar uma família? Na verdade, não é nem o conceito de formar uma família, Adriana. Quando a gente decide não ter filhos, ou quando a gente realmente, por circunstâncias da vida, a gente acaba não tendo filho, na verdade, nós não estamos dando continuidade a esse ciclo familiar, né? Eu tenho uma cliente que tá comigo também já há um tempinho, uma fofa, ela e mais 2 irmãos. Nenhum dos 3 casaram e tiveram filhos, mas todos estão totalmente emaranhados com uma questão da mãe, em que a mãe, por ter sofrido uma dor muito grande no passado, desde criança ela disse para os filhos: não case e não tenha filho, não case e não tenha filho. Ela cresceu, os 3 cresceram com esse conceito. E aí quando uma mãe dá uma ordem dessa, por amor, o que você faz? Você fala: ok, mamãe, te amo tanto que eu realmente não vou casar e não vou ter filhos. Então precisa de alguém libertador aí para dizer: não, mãe, tá errado, eu vou sim casar e vou sim ter filhos. Eu vou fazer diferente disso que você tá falando. Olha a fidelidade inconsciente aí, tá bom? Te respondi. Mas, na verdade, depende do que você quer constelar, tá, Adriana? Porque a tua constelação seria normal, não tem problema nenhum, tá? Eu sinto que já teve isso na família, mas bem antigo. Instinto assassino? Lawane, me explica um pouquinho mais para eu poder te ajudar. Lelepe, oi. Posso constelar pelos meus filhos crianças? Sim. Você pode constelar pelos seus filhos. Eu costumo constelar por crianças até 14, 15 anos, eu constelo. Dos 16 em diante, eu já peço para a própria pessoa estar presente, além dos pais, né? Um dos pais. Depende muito, tá? Então, por exemplo, eu já constelei um adolescente de 16 anos, 17 anos, uma menina também de 17 anos, de depressão, de bullying, Nossa, já constelei tanto adolescente. Nossa, agora que vocês me trouxeram, é verdade, já constelei bastante adolescente também. Mas isso com o consentimento dos pais, né? E geralmente com ele presente, tá bom? Então, passou dos 15, 16 anos em diante, eu já peço para estar presente. De 15 para baixo, eu faço com os pais. Até porque, muitas vezes, o que a criança está sentindo vem dos pais, tá? Porque por amor cego, por fidelidade, esse pai, ela tá fazendo algum movimento aí, tá bom? De nada, Lawane. Lindona, muito sucesso pra você. Obrigada, Ana. Tati, se puder falar um pouco de memória do parto fórceps. Parto fórceps. Primeiro tem que entender, né, antes da memória, Ana,
por que que essa criança não quer nascer, né? A ponto dela ser arrancada, né? Hoje já não tem mais fórceps, né? Mas é uma memória de muita dor, né? Porque você tá sendo arrancada, né? Diferente da cesárea. Primeiro precisa entender a memória dessa criança. Por que que ela não quis sair? E aí, na medicina integrativa, principalmente, a gente vê diversas situações de memória celular mesmo. Muitas vezes a própria mãe não quer que essa criança nasça, entendeu? Ela segura ali, né? Um tempo atrás eu constelei uma menina em que ela falou: Tati, minha mãe não queria que eu nascesse de jeito nenhum, a ponto dela fechar a perna. Ela trançava a perna para o médico não abrir as pernas para fazer o parto. E essa menina é presa até hoje com a mãe. Tanto que a gente já fez, já fez constelação, fizemos regressão, fizemos psicanálise, tudo aí com essa menina. Porque é fortíssima, ela não consegue desvincular dessa mãe de jeito nenhum, né? Que mais? Então sim, tá? Posso constelar pelos meus filhos? Pode. Oi, Elias, tô te devendo, né? Você só quer saber do seu destino, né, Elias? Ah, eu também quero saber do meu. Bora constelar. Não, eu tô devendo o teu mapa, né? Que mais? Vamos ver se tem. Senão tem algumas pessoas que querem participar aqui comigo. Aí eu vou chamar, tá? Na minha família, as mulheres por parte da minha mãe não tem passagem para parto normal. E eu sinto que antigamente algumas mulheres morriam no parto. Pode ser por isso mesmo, né? E aí, como morria no parto, ninguém mais pode fazer parto normal, porque eu tenho uma memória celular que se eu fizer parto normal, eu vou morrer. Agradeço pelo seu amor em compartilhar seu conhecimento. Ai, Ana, de verdade, eu não travo conhecimento comigo. O que eu posso ensinar, o que eu posso falar, o que eu posso repassar, eu sempre vou, porque, nossa, é tanto estudo que a gente faz, né? Tantos casos que eu sei que ajuda vocês, né? Então, às vezes eu contando as coisas ou trazendo um tema na live, vocês já fazem aquilo que a gente chama de autoconstelação, tá? Vamos ver aqui, vamos puxar alguém? Oi, Corina. Peraí, deixa eu puxar alguém aqui para participar. Será que a Iruza tá aqui ainda, gente? Oi, Márcia. Vou chamar a Corina aqui. Te mandei uma solicitação, Corina. Vamos ver a dúvida dela? Às vezes a dúvida de uma. Oiê, Tudo bem? tudo bom e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então Melhor tá agora, bom. né? Que bom, seja bem-vinda. Só empurrar a porta. Eu já te chamo, tá, Eruza? Vamos lá. O que que eu posso te ajudar? Então, é o seguinte, tem algumas coisas que eu sofro de pequenas para muitos, eu sofro muito, mas qualquer coisa também pequena que me faz extremamente feliz. E eu tenho dificuldade em desapegar de alguma coisa que eu sinto que me atrapalha. Mas isso é uma sensação ou é fato? Uma vivência. Ou seja, você está apegada a questões do seu passado, é isso? Não, apegada ao passado, não. Questão amorosa, sim, eu tenho dificuldade de falar, não, não quero mais, pronto. É uma pessoa que me faz bem, mas me É, faz mais mal, eu sei. Ao passado, que é até ruim duas perguntas ao mesmo tempo, né? Ao passado eu sinto tudo que minha mãe que sentia. não é que tua conexão tá travando, eu não tô conseguindo te entender. Vamos lá, tenta de novo. Me explica de novo, o que que você. Sim, questão amorosa, eu, eu tenho medo da solidão, resumidamente. Tenho medo da solidão, mas eu continuo só. Mesmo estando com alguém, eu continuo só. Continuo solitário, que não me entrego Tá? por completo. E eu tenho dificuldade de colocar um ponto final na relação, sendo que a felicidade está dentro de mim. Eu sei disso.
Então, aí a gente tem que olhar da onde que vem, né? Porque aí tem uma questão de autoestima, tem uma questão de merecimento e tem uma questão de até de autossabotagem, né? Precisa entender o porquê que você faz esse movimento, entendeu? Sim, sim. Eu me dou muito, né? Aonde é que. Aí fica aquele Então, sem porque quando a equilíbrio. gente se dá muito, então, quando a gente se dá muito, imagina que você tá assim, né? Você Uhum, tá dando, e o outro tá aqui, ó. Você tá dando. Quando você olha para cá, você fala, opa, peraí, eu tô infeliz, né? Então, quando é que ou você vai ter que abaixar, ou o outro vai ter que subir, igualar você. A questão é que sim, quando a gente espera que o outro iguale a nós, eu crio expectativas e me frustro, porque nem sempre o outro vai fazer. Então, na verdade, você tem que fazer esse movimento aqui, ó. sim, sim, sim. Entende? Eu já E estou aí, fazendo. se você não está conseguindo fazer por inteira isso, tem que entender por quê. Aonde começou, entendeu? Aonde? Ah, sim, sim, sim. Em que momento começou isso? Você recebeu pouco e hoje você quer dar muito, você recebeu muito e você quer dar muito. Tem muito aquela questão antigamente do servir, né? As mulheres tinham que servir. Então, será que você ainda está nessa fase, né, do servir sem Hum, receber? Então, aí tem que analisar bastante seu caso aí para entender aonde é que está esse primeiro vínculo, né? Onde é que está esse emaranhado aí, entende? Mas eu acho que entendo. tem uma questão aí olhando muito mais num sentido de merecer receber. Por que, que você não se sente merecedora de receber? Talvez um espírito de Entende? inferioridade, não sei por quê, não consigo. É, e aí vem uma questão de autoestima, né? Hã? Não entendi. Então aí vem uma questão muito de autoestima, né? Sim. Entendeu? Sim, mas em todos os outros aspectos, eu sou uma pessoa super bem resolvida, sabe? Mas tem essas Sim. questões. É só em relacionamento? Não, tem algumas outras coisas na vida pessoal também, né? Mas o que pesa mais, que eu acho, é isso. Então, porque você disse uma coisa super importante, né? A gente que é psicoterapeuta, a gente tem que prestar muita atenção no que a pessoa fala pra gente. Porque você disse assim, mesmo eu estando com alguém, eu estou sozinha. Exatamente. Então, aí a gente precisa entrar Nunca ninguém me numa entregou por sessão mesmo. inteiro. Então, mas É, fui quem é que largada começou pelo isso? marido. Não entendi. Quem é que começou isso, né? Minha mãe, eu Tua acho. mãe te. Pronto, acabei de falar. Tua mãe, você já me respondeu mãe. É, ela viveu, Então, eu sei que eu sou repetição. Eu já sei. Eu então sinto, existe uma questão muito importante que é entender e compreender. Eu costumo dizer que a constelação e a psicoterapia, a psicanálise, enfim, ela é uma terapia de compreensão. Qual é a diferença? Quando eu entendo, eu faço assim: ah, Tati, eu entendi. Ah, tá. Quando eu compreendo, eu digo assim: puta que pariu, compreendi. Era isso, Tati. Porque a compreensão, ela bate aqui na alma. E aí é onde tem a mudança. É onde ocorre a mudança. Então, não só na constelação, como na psicoterapia, nas sessões, esse é um movimento que a gente faz o tempo inteiro, de levar a pessoa para uma compreensão. E o que você tem? Você tem um entendimento que vem da tua mãe, mas ainda falta uma compreensão. E a compreensão, ela só vai vir quando você se aprofundar nisso. Entendeu? entendi. Então, busca esse autoconhecimento aí que vai te ajudar muito, E o que que eu tá faço? bom?
para isso. Buscar autoconhecimento. Buscar autoconhecimento. Olhar para essa mãe, buscar compreensões junto a essa mãe, entender que também ela pode ter não recebido algo que você está tentando receber dela, porque quando a gente não recebe, a gente não consegue dar. A gente nunca dá aquilo que a gente não recebe. A não ser que a gente aprenda. Sim, eu disse Entendeu? que ela também não recebeu o que eu não recebo. Entendeu? Exatamente. Já foi Exatamente. sabotada. Exatamente. Mas precisa entender onde isso começou, né? Sim, sim. Precisa olhar para isso, precisa compreender, precisa trazer uma autocompreensão para você. É um processo um pouco mais profundo, principalmente quando se fala de mãe, Sim, exatamente. tá? Mas busca esse autoconhecimento aí que vai te ajudar muito. Busca que seja uma constelação, que seja uma terapia breve, né? Porque você já tem um entendimento. Busca olhar para essa mãe como mulher e não como só uma mãe. Vou te falar uma coisa, não é por acaso. Segunda-feira eu fiz uma sessão, é uma consteladora. Mas ela falou que não usou constelação tal, a gente falou sobre isso. E quando você me chamou, eu falei assim, não é por acaso. Já, sabe, parece que já estava predestinado. Talvez tenha complementado a constelação que você fez, o que eu falei para você hoje. Exatamente, exatamente. Ressoando. Te admiro demais, sigo. Que bom, Parabéns. que bom, Isso ajuda muitas pessoas. E que pena que muitas que pessoas bom. precisam e não querem, né? Não aceitam. É, Eu dou muito mas eu graças a costumo dizer Deus. que cada um, eu costumo dizer que cada um dentro do teu tempo, né? Cada um dentro do teu É, processo. eu concordo Uma hora vem a plenamente. vontade, né? De É. olhar, de mudar, de despertar. Tem que vir de dentro, né? Por isso que eu falo que a gente não presenteia a constelação. Né? A constelação é a pessoa que precisa ir fazer. Não só constelação, como terapia também, né? Uhum. Mas que bom, fico feliz que eu tenha te ajudado e tenha complementado o teu processo aí. Obrigadinho. Tá bom? Use e abusa desse conhecimento todo e deixa reverberar para o teu sistema, que no momento certo você vai dar o clique aí da compreensão para você. Já comecei. Que bom. Fico feliz. Obrigadinho. Eu Tá também bom? estou feliz. Estou mais leve, Que sabe? bom, que bom. Assim, de segunda para cá eu estou bem leve. Hoje é terça, né? É quarta. Estou Hoje é bem mais quarta. leve e mais segura. Esse é o objetivo da constelação, né? É trazer uma leveza, trazer apaziguamento, né? Quando isso acontece, nossa, a gente respira muito mais aliviada, né? É um peso mesmo que sai, né? Uhum. Que bom. Fico feliz. Aproveite. Vou aproveitar mesmo. Tá bom. Eu vou chamar outras pessoas então para participar, tá bom? Tá, ok. Qualquer coisa eu fico à sua disposição. Tá, joia. Obrigadinho. Beijo. Super beijo. Obrigada. Vamos lá, vamos ver outras dúvidas que vieram aqui, né, gente? Não sei se eu vou perder aqui, mas qualquer coisa vocês me. Daria para constelador uma criança que está. Nossa, Rosângela, sim. Dá para constelar uma criança que está engordando, sim. E aí a gente precisa entender que peso é esse que essa criança está carregando, né? E às vezes não. Vamos lá, gente. Constelação não é só do sistema, não, tá? Às vezes é da pessoa mesmo. Pode ser uma criança que esteja sofrendo um bullying, por exemplo, e isso está carregando um peso muito grande, então ela está engordando. Tudo tem que ser visto, tá bom, Rosângela? Bebês que nascem prematuro. Daiane, bebês que nascem prematuro é o contrário do fórceps, né? Ele quer vir ao mundo, né? Ele entende que a missão dele é muito importante, então ele precisa estar presente rápida, né? E tem muito a questão quando a criança vem, ela vem para ensinar um pai e uma mãe ser pai e mãe. Então é uma missão muito bonita, crianças prematuras, tá? Tem que ver as consequências disso, né? Eu tenho uma menina que é prematura e, cara, inteligência, ela é perfeita, mas teve uma função muito importante na minha família, tá bom? Algumas doenças autoimunes, a constelação pode ajudar a entender muito, Ana. Ajuda a entender muito a causa disso, viu?
Oi, mãe. Já falei bastante de você aqui, mãe. Gratidão por sua disponibilidade em nos ensinar. Sempre, Juliana. Sempre. Muito obrigada. O que mais? Vamos ver o que temos mais aqui. A gente sabe onde está o problema, mas na hora de resolver trava. É, trava mesmo. Por isso que precisa de um profissional, às vezes, para dar um empurrão, né, Lawane? Mas fecha os olhos, se conecta, que às vezes vem sem informação. Na constelação tem muita aceitação de uma pessoa que foi excluída, certo? Mas é quando essa pessoa já faleceu. Luana, na constelação, não necessariamente a gente trabalha com uma pessoa física, né, viva. A gente está lidando com uma energia, com uma memória, né, com a alma, com a essência. Então, para nós na constelação, não existe a pessoa estar viva ou morta, tá? Existe a própria existência dela. Isso para a gente já é o suficiente. É profundo, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Tanto que na constelação, quem realmente faz uma formação séria e tudo mais, a gente aprende muito a lidar com a energia da vida e da morte no campo. Por isso que uma formação de constelação ela é muito séria, porque a gente está lidando com a energia de pessoas vivas e de pessoas mortas já. E a gente tem que saber muito bem trabalhar isso. Eu, por exemplo, se a pessoa morreu em menos de um ano, eu não constelo, né? Essa semana, não, essa semana não, semana passada uma menina falou, cara, perdi minha mãe, preciso constelar urgente no campo, que eu preciso sentir minha mãe. Falei, isso é louca, não vou mexer com essa energia, ela acabou de falecer, tá? Então, pra gente, o cuidado é o mesmo, tá bom? E essa pessoa existiu, então é fechar os olhos. Nossa, ontem eu fiz uma meditação com uma cliente que foi linda. É fechar, depois da constelação, fechar os olhos, colocar essa mãe, esse pai aí do teu lado e, cara, respirar essa vida, tá? Tati, fui convidada para assistir sua live, mas nunca tinha ouvido falar de constelação. Pode explicar como funciona? Sim. Desculpa, eu só não sei pronunciar teu nome, mas você está como BMS Moraes. A constelação, ela é um método dentro da psicoterapia sistêmica, assim como é a psicanálise, assim como é a terapia Gestalt, assim como é a análise transacional e tantas outras processos terapêuticos, tá? Na constelação, por que é sistêmica? Porque a gente não olha na psicologia como a gente olha o sistema como um todo, tá? Então a gente olha as interferências externas também. E na constelação a gente trabalha muito com memórias, com o inconsciente. Então, durante o nosso processo, né, de vida, nós guardamos e armazenamos memórias às 7 chaves. E no decorrer desse processo, eu vou repetindo comportamentos em que chega uma determinada época que eu falo, cara, preciso parar com isso, né? Não dá mais para fazer esse movimento, ou ter esse comportamento, ou sempre ter relacionamentos abusivos, ou sempre ter relacionamentos, sim, que eu sou traída, não importa, né? E aí, quando a gente olha, a gente busca essa primeira memória e ressignifica isso. E aí você para de ter esse comportamento, essa atitude, essa postura, tá bom? Ou pelo menos você compreende, aceita e passa a ter um novo olhar. Não sei se eu te expliquei, tá? Mas é nesse sentido aí mesmo, tá bom? Karina, saudades. Vou te mandar um WhatsApp depois. Tive abortos antes das minhas filhas nascerem. Isso pode prejudicá-las, uma vez que a minha família não sabe desses amor. Dri, vou mostrar um negocinho pra você aqui. Seguinte. Você teve lá, você tem 2 filhos vivos, tá? Então você tem o seu primeiro filho, o seu segundo filho. E aí, de repente, entre os dois, existiu um aborto aqui, ó. Ou antes. Vamos colocar antes, tá? Geralmente é antes, né? Então, isso daqui é um aborto. E aí, você teve um primeiro filho e um segundo filho que está vivo. Acontece que, se essa criança aqui não for acolhida em seu coração, há uma grande possibilidade dessas crianças ocuparem o lugar desta. E é muito comum, e é provavelmente um movimento que você deve fazer, já que ninguém sabe, é um segredo, e segredo é pior, porque você se vincula mais. Então, aqui, ó, esse daqui é um aborto, tá?
E aí esse filho, você vira para ele e fala, ai, você é o meu mais velho, você é o meu mais velho, você é o mais velho. E na verdade, quem é o mais velho é esse aqui, ó. Você está dando um lugar para esta criança que não é dela. Você está dando um peso, uma responsabilidade de um irmão mais velho que não é dele. A gente costuma dizer que os filhos mais velhos carregam os pesos da família. E os filhos mais novos carregam as questões emocionais da família. Por isso que geralmente o filho mais novo ele é mais sensível, né? Emocionalmente falando. Então, se eu não reconheço este daqui como o primeiro, esses daqui podem vir ocupar o lugar deste. E aí esse fica vazio. Então, muitas vezes você tem um filho aqui, ó, que está ocupando o lugar desse, ou que sabe que existe isso daqui inconscientemente, ele começa a ter problema na escola, ele começa a não decidir a carreira, ele começa a ter uma série de problemas porque ele está no lugar que não é dele. Dica, você não precisa contar para ninguém que existiu um aborto, mas você como mãe tem que fechar os olhos e dizer para esta criança que ela tem um lugar dela. Este é o seu lugar, você é o meu primeiro filho. Depois de você, existe este. Você pode, quando seus outros filhos, né, seus filhos que estão vivos, quando eles estiverem dormindo, ressoa no ouvido deles, fecha os olhos, coloca os três, pega uma caneta, assim, igual eu estou fazendo, nomeia, mas inclua essa criança no seu coração. Eu vou te falar que crianças, abortos, é um caso seríssimo dentro do sistema familiar, gente. É uma das questões que eu mais pego em constelação em campo. São abortos, são crianças não reconhecidas, tá bom? Então, dê um nome para essa criança. Intuitivamente, diga que ela tem o lugar dela de mais velho, ou mais novo, ou do meio, ou segundo. Diga para o teu filho mais velho que ele não é o mais velho, que tem antes dele teve um. Nossa, é seríssimo. A gente poderia falar horas. Vai ter uma live que eu vou falar de abortos. Eu espero ter te ajudado, Dri, porque esse é um assunto bem, bem importante. E bebê que nasce prematuro porque o parto foi induzido por a mãe estar doente. Mesma coisa, Má. Ele nasceu antes do tempo e pode carregar uma culpa, né, dessa mãe doente, mas também pode haver uma compreensão muito bonita aí. Mas depende das consequências. Pode ter uma consequência na carreira, em relacionamentos, pode nascer com medo, pode nascer ansioso. Prematuro é muita ansiedade, tá? Crianças que nascem prematuras geralmente são adultos ansiosos. Não sei se eu te ajudei também, tá bom? Vou te chamar no particular depois. Beleza, Ana? Estou à vontade para te ajudar. Maria, sua linda, Maria Maza. Você tá bem, Maria? Ô, Maria. Bruna Moraes. Tá bom, Bruna. Já anotei teu nome. Síndrome do pânico também pode constelar? Já atendeu algum? Nossa, acho que é o que eu mais constelo é depressão e síndrome do pânico. E aí eu nem vou tentar dizer para você o que pode ser, porque eu já peguei de tudo, tá? Pânico de medo mesmo, pânico de vazio, pânico de ansiedade, pânico de uma mãe, pânico porque a mãe tinha pânico, o pai tinha pânico. Vixe! Aí só abrindo o campo mesmo, tá? Mas é muito bonito, inclusive. Tirou a minha dúvida, explicou. Que bom, gente, que bom, muito bom. Tati, se eu sei que existe um aborto da minha mãe, eu posso incluir esse irmão ou irmã? Ai, que lindo! Pode, Lauane, e deve, faça isso, por favor, tá? Fecha os olhos. Se foi uma criança antes de você, coloca aqui desse lado. Respira e fala: esse é o seu lugar, tá? Tá bom, Dri? Cuida disso com carinho, tá? Pode afetar bastante. Então, a live de aborto, eu preciso olhar no calendário. Eu acho que vai ser semana que vem. Acho que vai ser terça ou quarta da semana que vem, Débora. Eu vou trazer vários casos aí, tá bom? Bom, será que dá tempo? Eu já perdi o tempo da live, gente. Corina, vamos ver o que a Corina
Quer dividir com a gente? Aí depois a gente encerra, porque já perdi o tempo, já. Osteopatia, adoro ouvi-la. Opa, Corina? Não, saiu. Aviso sim, Débora, pode deixar. Quem mais? Quem mais? Gente, se eu não respondi alguém, por favor, me manda aqui que eu respondo, tá? Mas eu tô olhando aqui, acho que eu respondi todo mundo. Que bom. Eu nunca consigo fazer uma live só, eu vou pra segunda, né? Eu falo muito, gente. Mas é que eu gosto de explicar, enfim. Tá bom, Débora. Vamos papear assim. Pode falar de adultos que vivem com altos e baixos na vida? É assunto que eu amo. É, então, tem que saber se esse altos e baixos é o fluir da vida que a gente chama, né, Ana? Então, está relacionado a dinheiro, a carreira, a relações de amigos, a relação marido e mulher, tem que olhar. Mas altos e baixos, nossa, eu já vi questões até de merecimento, ou seja, quando eu tô lá no topo, eu não me sinto merecedora disso e eu caio. E pode ser alguma coisa de até uma fidelidade inconsciente, que é o tema aí, né, da live. Mas geralmente quando eu tenho, eu não, inconscientemente, eu não sou merecedora e eu perco. Então, esses altos e baixos, tem muito disso, gente. Tá bom? Por isso que quando a gente vê, por exemplo, que nem essa galera aí que tem grana e, enfim, né? Quando a gente vê esses movimentos, a gente vê uma força de merecimento. E geralmente a pessoa que tem dinheiro, ou que teve sucesso, ou que tem poder, ela mesma fala, cara, eu mereço isso. Então, quanto realmente a gente fala merece, mas merece de alma. Como posicionar minha filha de 5 anos? Ela não nos respeita. Estamos passando por um processo de separação. Débora, primeiro a gente precisa entender esses pais. Porque se a criança não está se posicionando, na verdade, quando a gente fala que ela não respeita os pais, provavelmente ou você não está respeitando seu marido ou seu marido não está respeitando você. O ex-marido, né? Você está no processo de separação. E aí, ela tem que ir para algum lado. Tem uma live também que eu vou fazer sobre esse assunto de separação. Gente, extremamente importante. A criança, ela não tem maturidade emocional para escolher um dos pais. Então, não adianta, num processo de separação, a mãe virar e falar assim, você tem que ficar comigo, você não tem que ficar com teu pai. Ou o pai dizer, a mãe é ruim, ou o pai é ruim. Ou chegar na frente de um juiz e o juiz dizer, com quem você quer ficar? Cara, uma criança ama muito o pai e uma mãe para ela poder escolher com quem ela quer ficar. Então, chega a ser judiação. Eu, como adulta, se alguém tivesse que falar, escolhe entre teu pai e tua mãe, você tem que salvar um dos dois. Eu não tenho capacidade emocional de escolher quem que eu salvaria. Imagina uma criança de 5 anos. Então, provavelmente, é assim, ó. O pai, a mãe e a criança, né? Na constelação, é essa posição aqui, ó. Pai, mãe e a criança na frente. Provavelmente essa criança tá aqui, ó, nesse processo de separação. Ela fica dividida. Ela não vai nem pro pai nem pra mãe. E aí, ela não vai respeitar mesmo, porque internamente ela tá com uma raiva gigante do que tá acontecendo. Então, tem que entender, Débora, o que tá por trás dessa separação. A gente sempre diz na constelação que eu não preciso amar o meu ex-marido, mas eu tenho que amar o pai dos meus filhos, que é completamente diferente. Te ajudei, olha isso com carinho, tá? Essa criança sofre pra caramba. Pode falar um pouco sobre não ter confiança em nada, nem pessoas, nem médicos e amigos? Uau, Loiane, não sei, amor. A gente precisa entender aí dinâmica aí, né? Se você não confia em nada nem ninguém,
Quem é que criou, né, essa desconfiança em você? Quem foi a primeira pessoa que ou não confiou em você ou que você desconfiou, né? Precisa entender aí, Lawane, tem bastante coisa aí para olhar nesse caso, tá? E tem uma questão de rejeição também, né? Gente, estamos vivendo num inferno. Então, Débora, imagina, né? Se a mãe, né? Se você está dizendo que está vivendo no inferno, imagina como essa criança está por dentro. Marcelo, você me mandou uma pergunta na live anterior e eu não consegui ver, não consegui ler. Me manda de novo, tá? Por favor. Tati, fala sobre relacionamentos com a sogra. Por que a gente tem tantos problemas? Gente, se não fosse pela sogra, você não estaria com o filho dela, você não estaria com o teu marido, né? Então, relacionamento com a sogra ela tem que ser amigável, né? Porque as duas estão são merecedoras desse mesmo homem, né? Eu adoro falar desse assunto, gente, mas quando a gente casa com a família dele também, tá? Quando a gente casa com o destino do outro, gente. Então, quando eu não caso só com o meu marido. Eu caso com o marido e com o sistema dele. Eu caso com o destino dele. E a gente precisa aceitar isso. Quando a gente aprende a aceitar isso, até porque quando vem os filhos se conectam ao destino dessas duas famílias. Então, olhar para essa sogra, por mais que você não precisa ser amiga, você não precisa amar a sua sogra, mas você precisa respeitá-la, porque através dela é que veio o seu marido, tá? Nossa, isso daria uma live boa aí. Todo mundo brigando por esse homem, né? Impacto de rejeitar o pai biológico que abandonou a pessoa na infância. Nossa, Marcelo, sabe que eu lembro muito da sua história, né? Das suas constelações, do seu trabalho. Olhar para esse pai, Marcelo. Colocar esse pai atrás de você, né? E aceitá-lo. Vamos conversar mais sobre isso. Eu lembro da sua história. Lembro muito. E a força do masculino tá aí, hein? Do trabalho, do dinheiro, tá tudo nesse pai. E se ele te rejeitou, é porque ele não sabia te entregar nada diferente dessa rejeição. A gente também não sabe o que lá atrás. Não sei se você conhece a história desse pai. Mas será que ele conseguiu receber amor? Tá bom? Eu, eu, eu sinto muito, Marcelo. Eu me solidarizo muito com essas histórias, gente. Muito mesmo. E eu conheço um pouquinho a história do Marcelo e ele é um fofo. Estou só de ouvinte. Bom demais. Obrigada, Erusa. Minha mãe tem 15 anos de falecida e eu não consigo superar. Tenho pesadelo. Sofro deprimido e não consigo superar o luto. Não sei mais o que fazer. Débora, constelar, meu amor. Constelar, uma terapia, muita meditação. Quando você não consegue, né, desvincular, você ainda está presa no útero, né? Você ainda está presa nesse cordão umbilical. E aí nem ela vai e nem você fica, né, feliz. Então, precisa também entender essa morte, precisa entender que como era a relação antes, né? Se era uma relação boa, né? Por que que você tem pesadelos? Se era uma relação ruim, eu entendo os pesadelos. Também tem que entender se tem culpa aí. Então tem bastante coisa para olhar. Ontem eu atendi uma moça que a mãe dela morreu na mesa com ela. Faz um ano. E ela resolveu fazer uma constelação agora e foi muito bonito. Muito bonito ter olhado para essa mãe. Aí, né, Marcelo, tem uma situação com a minha enteada que me assume como pai e rejeita o biológico e vejo bastante.
Ressonância, né? Constelação é pura física quântica. Ressonância. Você ressoou a mesma história para vocês dois aprenderem a aceitar esse pai biológico, né? Agora, não esquece, Marcelo, que o pai é ele, tá? Imagina, Marcelo. Então, Débora, relação ótima, né? Ó a minha mãe falando, né, da minha avó. Minha mãe morreu nos meus braços e para mim é difícil de aceitar também. É óbvio, né, gente? Mãe, eu vou fazer diferente de você, hein? Já tô te constelando aqui. Mas se você tiver que morrer nos meus braços, eu vou te segurar. Minha gostosa. Amo tanto minha mãe, gente. Oh, meu Deus. Viu, Débora? Eu entendo sua relação, porque eu também tenho uma relação de muito amor com a minha mãe, né? De muita. Mas eu acho que é um processo que a gente tem que se preparar, né? A constelação, tudo isso que eu venho fazendo, eu acho que também é uma preparação para mim no futuro, né? Porque os nossos pais vão, né? Até porque hoje eu sou mãe. Eu não gostaria de ir antes da minha mãe, porque eu sei o quanto minha mãe vai sofrer, assim como eu sofreria, né? Se minhas filhas também fossem antes de mim. Então a gente espera que as coisas se cumpram conforme a vida é, né? Primeiro vão os pais, depois a gente, depois a ordem cronológica, né, das coisas. Então, olhar para essa mãe, Débora, e aí até acredito que uma constelação de bonecos com você já ajudaria bastante, tá? Acho que inclusive uma constelação de bonecos antes de fazer uma de campo, se for aí o seu futuro, tá bom? Mas olhar para essa mãe como mulher, né? Como a gente não tem um controle, sabe? A gente sofre muito com a morte porque a gente quer ter o controle até da morte, né? E quando a pessoa vai embora, a gente perde esse controle. Então a gente fica com raiva. Como assim eu não salvei minha mãe, né? Tá bom? E é o sentimento que eu sei que minha mãe tem, né? Como assim eu não consegui? Ela morreu nos meus braços, como que eu não consegui salvar minha mãe, né? A gente não é Deus, né? Então é se colocar perante pequeno a vida, sabe? Tati, precisa incluir ex-namorado no sistema quando se morou junto? Sim, Roscaia. Sim, sim e sim. Se você morou junto, você manteve relação sexual. Vamos lá, gente. Você manteve relação sexual com uma pessoa, você já criou um vínculo sistêmico com essa pessoa. Vindo ou não um filho, existe um vínculo sistêmico. Olhar esta pessoa com amor, dizer que foi assim, você fez parte. Ontem eu constelei uma menina com 25 anos, médica, super bem na vida, que não consegue se relacionar, só acha homem abusivo. Óbvio, a mãe dela foi abusada, então ela está seguindo fidelidade inconsciente, né? Amor cego. A questão é que já é o quarto relacionamento dela. E ela exclui todos os anteriores. Então, sim, tem que incluir, tá bom? Tem que incluir. Se foi um amor, se teve relação sexual, tem que incluir. Karina, é muito gostoso ver essa relação de vocês duas. Eu sei, Karina. Tão bom, né? Agarro tanto. Oh, meu Deus. Eu não aguentaria ver um filho ir antes de mim, nem eu, mãe. Amo essa dupla mãe e filha. Era uma relação visceral. Meus pesadelos são da volta de viagem, eu decepcionará pelo abandono. Aí o pesadelo morre novamente e eu volto no fundo do poço. É isso daí. Olha a expressão que você está usando, Débora. Era uma relação visceral. O que são as nossas vísceras? É isso aqui, né? Ó. Então é assim que você tá com a tua mãe. Então, ó, não existe relação visceral, gente. Não pode existir essa dependência do outro humano. Senão a gente não vive a nossa vida. Eu aprendi com a minha mãe, eu tenho muito amor, nossa, eu tenho uma relação gigante com a minha mãe, mas eu aprendi a soltar, entende? Aprendi a soltar. E foi impressionante, assim.
Ai, gente, eu acho que é isso, né? Nossa Senhora, estamos aí há 2 horas. Será que eu ajudei bastante? A minha mãe, a Ruscaia. A Ruscaia fez uma constelação, né, Ruscaia? Você não acredita, eu me libertei do choro. A Ruscaia chorava por muita gente da família dela, né, Ruscaia? Que lindo. A Ruscaia, ela é uma mulher incrível que está com a gente nas constelações há um ano. Inclusive, ela usa as constelações em grupo para um processo terapêutico dela. É muito bonito, né? E vocês podem fazer isso mesmo, tá, gente? E aí ela vem constelando, de vez em quando ela constela um tema, constela outro tema, porque a gente nunca constela o mesmo tema 2 vezes, né? E a Ruscaia, toda a constelação, ela chora, 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 chora muito, gente. E aí a gente descobriu, né, por quantas pessoas ela chorava. Ela chorava por 8 irmãos, gente. Tá vendo a constelação, como ela é maravilhosa? Porque a Ruscaia cresceu, que ela tá falando, né? Eu cresci ouvindo que eu era filha única, e na verdade ela não era filha única. Ela tem 7 irmãos. Entre vivos e mortos, ela tem 7. Então ela chorava por todos. E ela não sabia por que ela chorava tanto nessa vida. Ela estava chorando por muitos. A mesma coisa da compulsão alimentar. Eu como por muitos. Mesma coisa vício. Eu bebo por muitos. Gente, eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Obrigada pelos elogios, meninas. É tão bom receber, sabia? No dia a dia a gente está trabalhando tanto, atendendo, que a gente não consegue ter essa visibilidade aí de vocês. Fico muito feliz, viu? Espero que meus posts ajudem vocês. Eu venho postando de uma forma diferente agora, falando um pouco dessa linhagem familiar, e já já eu vou chegar em todos esses dilemas aqui que a gente fala. Maria, sua linda Maria. Maria, um dia eu vou agarrar, Maria. Obrigada, Dani. Débora, que bom, Débora. Espero ter ajudado, sim. Acolhe tudo isso aí no teu coração, viu? Eu sei que um dia eu também vou sofrer pela perda da minha mãe, mas eu venho me preparando muito para isso. Hoje eu tenho mais consciência de que é a lei natural da vida, né? Gente, então vamos encerrar, meus amores. É verdade, Maria. Eu volto, Luana, eu acho que eu tenho uma live amanhã. Amanhã é quinta. Eu não me recordo se eu tenho uma live amanhã, mas amanhã eu tenho atendimento das 9 da manhã, eu vou até as 8 da noite. E eu não lembro se é amanhã ou se é sexta que eu tenho. Semana que vem, com certeza, eu tô aqui com vocês de novo. Mas eu sempre vou postar nos stories ou no meu... Gente, Rio Grande do Sul, gente, eu preciso ir para lá. Tem muita gente que me chama a fazer constelação lá. Eu preciso de qualquer jeito. Florianópolis, nossa, Maringá. Eu vou, Daiane, eu vou, Anne, eu vou, gente. Sim, Luana, sempre à noite. Às vezes, eu até peço desculpas, às vezes eu atraso, mas é porque eu tô em atendimento, né? E eu não consigo parar a constelação para fazer a live, nem posso fazer isso. Então, às vezes eu vou seguindo, né? Minha constelação, ela começa, mas às vezes, dependendo do tema, não tem muito hora para parar, não. Se eu não tenho atendimento anterior, eu vou postergando, né? Vamos junto, mãe. Vamos viajar Brasil inteiro. Belém! Belém! Que delícia! Gente, então vamos encerrando. Quem precisar de mim, pode me puxar lá pelo direct. Na minha bio também tem um link que você pode falar comigo pelo WhatsApp. Já aviso que eu não consigo responder, porque às vezes eu estou em atendimento durante o dia e eu nem olho o celular, eu estou focada na constelação ou na terapia, né? Mas eu respondo, tá, gente? A todo mundo, sempre. Meu marido mandando minha mãe dormir, você tá vendo relação, né, entre genro e sogra, um amor. Eliúcha comeu pudim. Olha lá, minha mãe fez pudim. Eu peço para ela, mas ela faz pro meu marido pudim, tá vendo? Vai lá, Eliúcha. Fica com a minha mãe. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Eu vou encerrar. 9h30. Bora dormir, que amanhã todo mundo tem seus compromissos. Espero que todo mundo esteja bem aí nesse isolamento.
Busquem bastante compreensão, fechem os olhos. Vou ensinar um negócio para vocês que eu costumo ensinar para todo mundo que eu atendo. Quando você está de olho aberto, você está olhando muito para fora, para o outro, né? Mas quando a gente fecha os olhos, a gente consegue enxergar para a gente. Então, feche os olhos, faça uma boa meditação, converse com você, converse com abortos, converse com essa mulherada, converse com, enfim, com quem vocês quiserem. Mas busque esse autoconhecimento fechando os olhos e olhando para vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e a gente se vê, tá? Beijo para vocês, gente. Ó, agora que deu, vai faltar 2 minutos. Beijo!